Então, nós vamos começar a nossa reuniãozinha de hoje. Então, nós vamos começar agora falando da segunda parte do capítulo, segundo capítulo de João. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. Então, a Páscoa era a comemoração dessa passagem, da libertação do povo judeu que ficou escravo no Egito muito tempo, e aí eles foram libertos. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Aqui também, o que acontece? No Antigo Testamento, ele explica muito bem que essa comemoração da Páscoa, eles tinham que sacrificar um cordeiro para que os pecados fossem perdoados. Então, eles tinham que se preparar para a comemoração da Páscoa. Então, tinha todo um ritual em que eles sacrificavam um cordeiro, e tem toda uma explicação de como isso tem que ser feito. Lá em Êxodo, no capítulo 12, esse primeiro processo foi feito com Moisés. Eles tinham que pegar o cordeiro ou o novilho, o mais novo que tinha, o melhor do rebanho, o mais novinho, sem mancha, tinha que ser o melhor animal como uma prova de que eles estavam ofertando o melhor que eles tinham a Deus. Então, no Antigo Testamento, eles tinham que fazer esses sacrifícios a Deus para que fossem perdoados os pecados. E aqui o que acontece, ele chega na porta do templo, Jesus chega na porta do templo e vê uma comercialização de animais, que as pessoas simplesmente estavam passando e estavam comprando animais. Então, me dá esse, me dá aquele outro. O que a gente está entrando em contato aqui? Que existiam alguns rituais que eles tinham que fazer para se purificar, para eles poderem receber o perdão dos pecados, e depois eles podiam continuar em alguma comemoração. Então, eles chegam no templo. Eu vou continuar a leitura. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes do chão e virou as mesas. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você o construirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais de Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhes dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Aqui eu só queria chamar a atenção quando ele fala assim, esse templo demorou 46 anos para ele ser construído, demorou muito tempo, um templo imenso, mas quando Jesus fala de destruir esse templo, ele faz aquela mesma analogia que nós fizemos, Patrícia, quando a gente viu a água sendo transformada em vinho, e o vinho sendo o próprio sangue de Jesus. Aqui ele se refere, esse templo reconstrói em 3 dias. O templo é o próprio corpo dele, e depois que ele morre e ressuscita no 3º dia, fica comprovado que o templo que ele estava querendo se referir é o próprio corpo dele, é a pessoa dele, né? Então eu vou parar de compartilhar para a gente poder conversar um pouquinho, e para a gente poder bater papo um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente leu. Alguma coisa te chamou a atenção, Patrícia, nesses versículos que a gente leu? Ai, primeiro que eu nunca aceitei muito bem essa coisa do sacrifício de bichinhos, dos animais, para tirar o pecado dos homens, né? Eu nunca entendi por que eu preciso matar um animal para limpar a minha barra, para limpar as minhas questões. Que para mim o animal ele é tão sagrado quanto qualquer outro elemento da natureza, né? E então eu sei que é uma metáfora que eu não atingi de alguma forma.
E aí esse é o momento de você, minha luz, me explicar. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, Patrícia, existia mesmo no Antigo Testamento, você vai ver que existiam muitos sacrifícios. Se você for ler o Antigo Testamento, muitas pessoas questionam assim, mas que matança, todo mundo matando todo mundo destruindo todo mundo, por que precisava ser assim? Porque na época as coisas eram assim. Primeiro assim, a gente, os animais foram feitos por esse Deus que criou os animais, que criou tudo e que criou a raça humana, né? Mas mesmo assim, a gente não pode colocar os animais no mesmo patamar que o ser humano. Então, são criaturas divinas, mas existe mesmo essa superioridade entre a raça humana dos animais. Porque assim, se você for pensar, até neurocientificamente falando, qual a diferença nossa para os animais? Essencial. Nós temos o córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Para a sua tomada de decisão, que a gente chama de, todo mundo fala agora que é o CEO do cérebro. É onde você organiza, processa, toma decisão, é quem faz a gente raciocinar e você tomar a decisão. A diferença é que os animais, eles podem sentir tudo que a gente sente, dor, raiva, né? Ter sentimento de gratidão, mas eles não conseguem raciocinar. Eles não conseguem tomar decisão. Eles são movidos pelo instinto. Então, nós temos sim uma diferenciação, a raça humana tem uma diferenciação dos animais. Esse é o ponto número 1. Outra, quando Deus cria os animais, cria os homens, lá em Gênesis, ele fala que nós vamos usar tudo a nosso favor. No início, ele estipula algumas coisas que são aprovadas e não. Mas ele fala que nós vamos usar e tirar benefício da terra, da água, dos animais, tanto que ele chama, né, na criação divina, que nós acreditamos que existiram, a raça humana foi criada por Deus, e Deus fala a Adão, que é essa representação do primeiro homem, e ele fala, dê nome a tudo. Você vai investigar e você... É como se fosse o primeiro cientista que aparece na face da Terra. Ele chega e ele vai dando nomes a tudo. Isso demonstra a superioridade da raça humana sobre os seus animais, sim. É o homem que determina o quem vai chamar o quê, que nome vai dar para o quê. E Deus coloca isso muito claro em Gênesis. A nossa superioridade pelos animais. São criaturas divinas criadas por Deus, sim, mas nós, hierarquicamente, Deus nos criou à sua semelhança. Os animais, não. Isso é a primeira coisa em relação aos animais. A segunda coisa é que por que tinha que sacrificar? Porque naquela época era assim que a sociedade vivia. Se Deus usasse uma outra, igual hoje, por exemplo, Deus usa o digital para alcançar as pessoas. Tempos atrás não existia câmera, internet, vamos conversar no Zoom. Não. Eu lembro da minha faculdade, nem internet tinha. Então, é lógico que existem algumas adaptações por causa do tempo, existe. E na época, era assim que as pessoas entendiam o que Deus queria. Era através de disputa de terra, era através de sacrifício, porque o ser humano sempre foi duro de coração. Mas isso não é de hoje, né? A nossa história é assim desde o começo. Mas por que aparece Jesus? Exatamente para isso. Quando ele troca a água da purificação pelo sangue dele, dizendo que ele agora, o sangue dele é que nos purifica, da mesma forma ele faz essa mesma transição, inclusive nesse evangelho de João, se você for ver os outros 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, não essa associação dessa limpeza do templo que eles falam, né, está no final de todos os outros evangelhos. Só no de João, que está no comecinho, ele faz esse link com a transformação da água em vinho e falando, se você destruir esse templo, eu construo ele em 3 dias. Fazendo essa ligação dessa nova aliança. Então, agora, para você se purificar, você não precisa lavar naquela água daqueles odres. É o meu sangue que te purificou. E a outra associação agora, eles não vão precisar mais sacrificar cordeiro nenhum. O cordeiro é o próprio Jesus. Tanto que é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, agora, a gente não precisa sacrificar. A partir que Jesus apareceu, ele renova essa aliança, ele tira essa obrigatoriedade de você sacrificar animais para purificar dos seus próprios pecados. Então, é o próprio Cristo, Deus manda o próprio Filho, que é o Cordeiro de Deus, para a remissão dos nossos pecados. Há uma substituição. A aliança vem para quebrar esses paradigmas, esses dogmas, essas ritualidades, né? Esses rituais são quebrados através do próprio Cristo. Então, o sangue dele é representado por aquele vinho,
E o templo são as duas formas de purificação que eles tinham. A primeira era através desse banho nesses odres, dessas pedras grandes. E a segunda forma de purificação era dentro do templo. O templo era a simbolização da purificação. E o que Jesus fala? Eu construo em 3 dias, que é o próprio corpo dele. Hoje você não precisa, como que ele falasse assim, você não pode idolatrar um lugar como se fosse aqui só que você se purifica. Você se purifica através do meu corpo. Então, Jesus quebra tudo. É Ele a nova aliança. Ele é a representação de tudo. É o sangue dele que tira os nossos pecados. Ele é o cordeiro que morreu. Então, nós usamos o templo hoje, sim, para quê? Para nós nos reunirmos com os irmãos, para a gente se achegar, para a gente ter, ouvir a palavra, a fé alimentada pelo ouvir. Por você descobrir o que significa o evangelho. É ali que a gente se faz uma comunhão, por exemplo. Uma coisa é eu treinar Kung Fu online. Ou então chamar, tá, vem aqui em casa, vamos treinar um pouquinho de Kung Fu. Outra coisa é a gente ir na academia, encontrar todos os professores, a gente encontrar todo o Sifu, ali a gente faz uma comunhão. Então, hoje a igreja é uma comunhão, e é ali que a gente fala em Deus. E lógico que é a casa dele, mas é uma representação. Na verdade, Jesus veio para quebrar, ele é o templo. Tanto que nós falamos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e nós recebemos o Espírito dele como nosso Consolador, o Espírito dele está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Está dentro de nós. Por isso que a gente fala que a gente tem que cuidar do nosso templo. Ele está dentro de você. Você ouve a voz dele porque ele está dentro de você. Por isso que a gente tem que respeitar o nosso templo, o nosso corpo. Nós somos o próprio templo. Então, essa questão desse sacrifício de animais, dessa matança toda que tem no Antigo Testamento, era assim que o povo entendia. Você não podia falar de outra forma para eles. As coisas foram mudando ao longo do tempo. E quando Jesus veio, ele veio quebrar esse ritual, essa ritualidade toda, e foi colocando tudo por terra. Por isso também que teve tanto confronto, e os judeus, os líderes religiosos na época, quando viram isso acontecer, se você ler os outros evangelhos, ele incomoda os líderes religiosos da época. E por isso que eles querem matar Jesus. Ele está quebrando tudo, ele está mudando tudo. Imagina, e se a gente for ver, isso acontece até hoje. E essa coisa do sacrifício, de você barganhar o seu perdão. Escuta, então vamos fazer o seguinte, eu peco hoje, eu peco amanhã, mas depois faz o seguinte, eu vou cumprir uma penitência ali, eu ando de joelho tantos quilômetros, eu pago, eu vou lá e me bato, e beleza, e aí eu sou perdoada, acabou. Quantas vezes a gente não viu na história da religião, esse tipo de sacrifício, de matança em nome de Jesus, tá? Matança em nome de Deus, né? Jesus não acredita naquelas pessoas. Jesus sabe a essência do nosso coração. Isso é história desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, é assim. Essas distorções que houve ao longo da vida religiosa, que uma igreja mata não sei quanta, outra igreja mata... Hoje, quantas pessoas levantam a bandeira de Deus e falam, em nome de Deus, você tem que me pagar isso. Isso acontece até hoje. Não está escrito isso no Evangelho. Jesus não pede barganha pela salvação, que eram aquelas inquisições antes. Paga tanto para mim que você vai ser salvo. Vem cá, confessa para mim o que você fez, agora você vai lá e faz isso e aquilo outro, e agora você está salvo, viu? Entendeu? Era o que acontecia antes. Então, ele estava, não, vamos pecar, vamos banalizar, ninguém com o coração ligado em Jesus, em Deus, em nada. A gente vai fazendo, acontecendo. Quando chegar pertinho da Páscoa, a gente vai lá, compra um cordeirinho, compra o que está ali mais perto, a gente mata. E pronto, o nosso pecado foi perdoado, a gente vai participar da Páscoa, a gente vai comer o que tem que comer. Vira ritualidade, vira ritual, vira aquela coisa falsa, né? No fundo, ninguém está preocupado com perdão, ninguém está preocupado com que, ninguém está pensando que Jesus quer ou deixa de querer. Na época não se cria em Jesus, né? Na época Jesus veio, lógico, não existia ele ainda, mas ninguém estava preocupado, genuinamente, o coração voltado a Deus, do tipo, pequei. Deixa eu pegar o melhor cordeiro, porque Deus, Patrícia, às vezes usa simbolismos para falar com a gente. Quando ele fala assim, pega o seu melhor cordeiro, é para ver o quanto você abre mão das coisas que você gosta em nome dele. Hoje ele não te pede o cordeiro, hoje ele te pede, abre mão daquele emprego para mim, porque lá você está difamando o meu nome. Você fala, o quê? Eu? Ou então Jesus fala assim para você no seu coração, sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga, não está te levando para um bom caminho? Você vê que você está feito muita coisa que está me desagradando? Se afasta um pouquinho dessa pessoa,
Não, não posso. Vou abrir mão de mim? Hoje ele não pede o seu cordeiro. Hoje ele não pega o seu rebanho e pede o seu melhor cordeirinho. Olha, isso é uma simbolização. Ele quer ver o quanto o seu coração está voltado para ele. Escuta, você pode me dar meia horinha da sua noite da quinta-feira para ouvir aquela moça lá falando a minha palavra? Meia hora na quinta-noite? Ah, tem a dó, é uma hora que tem a série que eu gosto, é a hora que minha amiga vai me ligar. Os cordeiros vão mudando, né? Pelo amor de Deus, chego cansada. Você quer que eu, ao invés de eu jantar, eu vá lá e fique ouvindo? Ah, não dá. Aí, não, depois eu dou um jeito, aí você manda o vídeo. Ai, gente, não dá tempo de ver esse vídeo. Eu tenho que ver aquele negócio, aquela live do Insta, uma pessoa que eu acompanho. Gente, se eu der um like, ela vai me depois dar um like na minha página também. Aí você fala assim, não, peraí, até semana que vem dá tempo, são 7 dias para ver o vídeo. Ah, ela editou, deu 15 minutinhos, mas agora 15 minutinhos, eu fiquei de ligar para fulano. Será que ela... Vou ligar agora, depois eu vejo o vídeo. Esse é o seu cordeiro de hoje. O seu cordeiro de hoje é o seu horário no Instagram. O seu cordeiro de ouro, o seu cordeiro de hoje é o seu tempo que você fica no Face. Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Tem dia que eu tenho que me controlar. Às vezes eu vou responder uma coisa assim, séria. Começa a responder. Quando eu vejo, eu já entrei num monte de grupo, eu já vi um monte de coisa que eu não tinha que ter visto, já estou dando kkk para um, beijinho para outro, eu falo, gente, foi 40 minutos. Gente, o cordeiro nosso hoje, sabe qual é? O tempo. Nosso cordeiro hoje é o tempo. A gente corre contra o tempo. Você levanta de manhã, você vai no despertador, você troca de... Olha que nós estamos numa pandemia, e tem horas que você não precisa fazer tudo que você fazia antes, mas a gente continua sem tempo. A gente continua sem tempo de pegar a Bíblia. A gente continua sem tempo de fazer uma oraçãozinha rápida que seja. Aí você vai naquilo decorado. Amém. Eu comprei um cordeiro que está na porta da igreja, vendendo. Eu não é. Gente, nós fazemos isso até hoje. O ser humano vai mudando a forma de expressão, vai mudando as ferramentas que ele usa. Mas o nosso coração, só Jesus conhece. Só Jesus conhece. Quem tem vontade mesmo, às vezes acontece, sabe? A gente está querendo servir a Deus, a gente querer entrar numa reunião, querer ir no culto. Jesus sabe quando você pode, quando você não pode, quando você quer, quando você não quer. Ele é o único que sabe a verdadeira intenção do seu coração. Às vezes nem nós mesmos sabemos. Às vezes a gente acha mesmo. Não, eu queria mesmo. Aí você vai fuçando, você fala, eu podia ter entrado sim. Eu acho que eu não usei melhor meu tempo. A única pessoa, Patrícia, nem nós sabemos tanto dos nossos filhos humanos, como Deus sabe do nosso coração, porque foi Ele que nos criou. Ele nos fez a semelhança dele. Jesus veio em carne e osso. Lembra que você falou que você se assustou de ver ele num casamento? E ele não mostrou a glória dele ali? Não transformou. Gente, olha aqui. Dá atrás. Vem aqui, olha só o que vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, hein? Já não é o que nós fazemos hoje. Olha, a água virou vinho. Podem me aplaudir. Hoje nós somos assim. Quantos likes você quer na live? Quantos likes você quer da sua foto? Luzes em mim. Gente, me curta e toque o sininho, né? Assim, quantos mais likes, mais para mim é melhor. Hoje é honra e glória no nosso nome. Mas para mim, o que mais chama atenção nessa parte desse evangelho, nem foi nesse evangelho de João que mais chamou atenção, é a ira de Jesus. Eu comecei a pensar, mas Jesus tem que ser manso? Ele não é manso? Ele não é amor puro? Ele não fica só... perdoando todo mundo? Eu imaginei a cena dele chegando na porta de um templo com vara e botando mesa para baixo, vai embora daqui, tira isso daqui. Eu falei, mas como assim? Então a gente pode ficar irado? Eu pensei um dia comigo, então a ira tá ok. Então eu posso ficar irada? Quanto que eu vou saber que eu posso ou não posso ficar? Se você for ver que a Bíblia diz que Deus criou a gente à semelhança dele, o ser humano é um pool de emoções. Quando a gente estuda neurociências, o que ela mostra pra gente? Nós somos um pool de emoções, a gente tem um monte de emoção. Tristeza, alegria, raiva, medo, e ele nos fez assim. E tem uma parte da Bíblia que diz o quê? Seja tardio em irar, mas não continue com essa ira até o anoitecer. Ele sabe que a gente se ira. Peraí, se ele sabe que a gente ira, se ele fez a ira, então ele fez a ira para dar pegadinha? Fez, mas você não pode sentir? Não. Existe a ira lícita. Essa ira de Jesus é lícita. A ira dele foi contra o pecado. Não foi porque alguém falou azedo comigo. Ih,
falou assim comigo e já estou com raiva. Após ter raiva que Jesus teve também, não foi essa a ira que ele teve. A ira dele foi contra o pecado. A ira dele foi contra uma coisa errada que estava acontecendo, contra o nome do pai dele, contra ele, né? Contra a divindade dele. Era uma coisa fora do que podia ter sido feita. E a gente tem que pensar no mundo de hoje, nós estamos muito irados, né? Todo mundo com raiva. Eu sou uma pessoa muito explosiva, às vezes. E a gente sabe que a raiva, ela é prima do medo, né? E o medo, ele é um sentimento essencial para a nossa vida, porque o medo nos protege. De repente, você ouve uma buzina, você tem medo, porque nossa, você é atropelada, né? O medo, ele é uma sensação de preservação da espécie. E o medo e a ira estão ali juntinhos. Desencadear, né, digamos, neurocientífico, assim, a cascata que acontece com o medo e a raiva é a mesma. Então, enquanto muitas vezes a gente sente a ira, o que a gente tem que pensar assim, por que eu estou irada? Será que, no fundo dessa ira, o que a psicanálise diz é que a ira vem depois do medo? Por que eu estou brigando com fulano? Qual é o meu medo? Medo de ser criticada? Medo de ser rejeitado? Por que eu estou com essa ira nesse emprego? Eu estou com medo de perder esse emprego? Por que eu estou com uma ira contra o meu namorado? Eu estou com medo de perder esse relacionamento? Por que eu estou com raiva do meu marido? Eu estou com medo de perder o quê? Então, tudo isso são sentimentos que existem dentro de nós, emoções feitas pelo próprio Deus. O que eu acho engraçado, algumas pessoas dizem, isso é pegadinha, então quer dizer que Deus te dá o sentimento para você não sentir? Isso não é pegadinha. Deus não faz pegadinha com ninguém. Ele sabe por que nos criou desse jeito. Então, para mim, o que me chamou muita atenção quando eu vi esse texto a primeira vez, foi a ira de Jesus. Eu imaginei a cena, porque quando você fala em Jesus, a gente fala o quê? Amor. Jesus é o puro amor, brandura, né? Mas a gente vê que, igual a gente começou a última aula, Paty, o amor educa. Às vezes a sua ira é que a gente tem que saber como expressar, mas a gente tem que educar, mesmo dentro do amor. E ali Jesus estava educando, mas só que ali ele estava com ira contra o pecado, então justifica a ira que ele sentiu. Então, a gente vai falando, né? Até me prolonguei. Paty, eu consegui responder um pouco em relação à sua dúvida, em relação aos animais? Não, conseguiu, faz todo sentido. E a questão de ser o cordeiro melhor também me justifica, porque aí um sentimento de pesar em perder aquilo é um sacrifício do homem perdendo alguma coisa que lhe custa, né? Que ele tem valor. E a banalização da igreja, ela é uma banalização que existe hoje mesmo, né? De você fingir, aí você segue o ritual, o protocolo e tá tudo beleza, eu tô limpo na ficha. E é impressionante como o ser humano faz isso, né? Até hoje, essa prática de banalizar. Não, fantástico. Eu, se eu fosse Jesus, ia ficar pé da vida também, não é? É uma cena que... Então, eu fico imaginando por isso que a gente fala que o amor e a misericórdia de Deus nasce a cada manhã. Você imagina se ele fosse a ferro e fogo conosco, como nós somos como humanos. Ele iria estar castigando o dia inteiro. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Se você pecar hoje, você reconhecer, e você com o coração contrito, Deus me perdoa, eu errei. Pensa a gente quanto mãe, quando o filho fala assim, mãe, desculpa. Você sabe quando a desculpa é verdadeira ou não? Quando ele está arrependido do que fez ou não? Quando faz errado, fala, mãe, desculpa aí, hein? Você fala, como assim desculpa aí? Aí você vê que a pessoa fez sem querer e fala, desculpa. Você fala, tudo bem, filho. Caiu no chão sem querer, você tropeçou. Deixa ter caído o vidro, só sabe que você não se machucar. Deixa que eu junto esse copo que caiu no chão. Deixa, não faz isso quando é filho. Você pode ter avisado, filho. Pega o copo, não coloca na pontinha da pia, não, que vai cair. Filho, não põe na pontinha que cai. Aí distraiu, ai, mãe, desculpa. O que você fala? Tudo bem, filho, eu vi que foi sem querer. Mas, dá licença, deixa eu juntar o vidro. Você não deixa ele nem se machucar. Você cata o vidro para ele. Você acha que Deus faz diferente com a gente? Mas se você fala, vou colocar, coloque, cai, você fala, você sabia. Agora você me ajuda a catar. A gente, enquanto mãe, é assim, né? Então, assim, por isso que eu falo com você, Patrícia, ser mãe, exercer a maternidade para mim, me ajudou a entender o evangelho, muita coisa. Deus usa o que ele quer para falar com cada um. E ele usou para mim, a minha vida pessoal, o meu casamento, o meu filho, para eu desvendar o evangelho. Tem gente que usa a profissão, ele sabe o coração de cada um. Tem gente que ele vai usar o quê?
sei lá, o bem material, onde está o seu coração? É ali que ele vai agir, né? Então, naquela época, o cordeiro melhor... Hã? Muito lindo isso. Ah, naquela época, o melhor cordeiro era a melhor oferta que você podia dar. E hoje, talvez, o nosso cordeiro realmente seja o tempo, né? A gente vive correndo contra o tempo, a gente não tem nem 15 minutinhos, né? E Deus sabe quando você realmente não tem esse tempo, ou quando você está postergando, ou quando ainda você não tem a noção do valor desse tempo. É Ele quem te perdoa. E o que o ser humano hoje faz? Julga. Fulano foi na igreja ontem não foi não, você viu? E depois fica lá falando de Jesus. Quem é você para saber o que não foi na igreja? Quem é você para falar se a pessoa tá legal ou se não tá? Né? Eu estava falando outro dia com uma moça sobre empatia. O ser humano hoje tem zero empatia. Fica aí batendo no peito de inclusão, de governo. Ser empático. Você faz inclusão aonde você mora, aonde você vive, onde você trabalha. Então, ó, né? Cada um fizer a sua parte, tá bom demais, né? Bom, a gente tem muito que falar do evangelho no dia de hoje, né? Eu acho que colocar o evangelho na vida real é a melhor coisa que a gente pode fazer do que ficar fantasiando coisas que a gente não viveu, foi uma outra época, você não sabe como as pessoas pensavam naquela época, e a gente tem que colocar no atual o que a gente pode fazer para servir esse Deus, não é mesmo? Amém, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Se puder entrar semana que vem, estamos aqui, viu? Vou mandar o louvor depois no grupo. Beijo, beijo. Tchau, obrigada. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.